Oi, pessoal! Bem-vindos ao Unboxing, o podcast que convida você a explorar a caixinha de surpresas que é a vida, desembalando narrativas únicas e perspectivas fascinantes nas histórias que moldam nossas trajetórias. Aqui, teremos a oportunidade de sentar com um convidado a cada semana para falar sobre como as nossas jornadas vão muito, mas muito além do que os olhos veem. Eu sou sua host, Elisa Leão, curiosa por desvendar o extraordinário do ordinário, apaixonada por expandir horizontes e desafiar perspectivas. É um prazer trazer esses papos para o seu dia, porque todos nós somos muito mais do que uma caixinha só. A nossa convidada de hoje é uma mulher que vive muitas caixinhas. Através do seu trabalho, constrói um mundo melhor em todos os sentidos e, ao mesmo tempo, honrando o legado da sua mãe. Além de se dedicar a mostrar para o mundo o que é beleza de verdade, ela é mãe, esposa, estudante de medicina ayurvédica e principalmente uma mulher conectada com a natureza. É alguém que me inspira muito e eu admiro tanto. Bem-vinda ao Unboxing, Cris Gil! Obrigado. Que delícia estar com você Obrigado. aqui, querida! Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui contigo. Imagina, nesse projeto imagina. lindo que vai inspirar muitas e muitas pessoas. Ai, espero. E é sempre conectado com pessoas que fazem a mesma coisa dentro dos seus mundos. Ai, que delícia, obrigada. E o seu é maravilhoso, é tão lindo e eu admirei o seu mundo bem antes de te conhecer e depois tive a oportunidade de te conhecer em pessoa e foi... Nossa, excedeu todas as expectativas estar com você. Que bom, obrigada. E eu tô muito feliz de trazer um pouco da sua história e de tudo que você faz e representa aqui pra gente. E eu sempre gosto de começar falando da nossa infância. Conta um pouco da sua infância pra gente. Bom, eu sou paulistana, né? Filha de uma mulher muito forte, que é a minha mãe, que foi a fundadora de tudo, né, que eu faço hoje, que é o Laces. Eu era uma criança, eu sou a terceira filha, né, de 3 filhos da minha mãe. E sempre eu sou a caçula, então eu tenho 15 anos de diferença do meu irmão mais velho. Nossa. E 12 da minha irmã. Então, e meus irmãos casaram muito cedo, então eles logo saíram de casa. Eu fui tia com 3 anos de idade. Ai, que delícia! Mas eu sempre fui uma criança que gostava muito de brincar com coisas assim da natureza, coisas de casa. Era uma criança que gostava muito de brincar de escolinha, de ensinar as pessoas. E, enfim, né, esse universo da criança é tão sensacional, né? Hoje você lembra assim um pouco da infância e fica pensando assim, né, o que a gente consegue trazer para a vida, né? Porque essa criança está lá dentro, né? Total. E às vezes a gente abafa ela lá. Por muito tempo eu fiz isso e hoje eu tenho tentado buscar essa criança interior aí para poder saber brincar, porque uma das coisas assim, eu sou neta de espanhóis, né? E eu falo assim que essa cultura espanhola, ela sempre foi muito rígida, né? E minha avó era uma avó muito brava, então eu acho que eu fui sempre uma criança que foi muito doutrinada a ser muito educada, muito falar baixo, se comportar, né? Então assim, às vezes é muito difícil, né, de você sair desse quadrado aí que te colocaram. Mas a gente vai vivendo. Mas é o que a gente fala muito disso, né? Como eles aprenderam é o que eles passam pra gente, aí a gente precisa ir desatando essas coisas, né? E você brincava na natureza porque você morava em casa? Como é que era o seu contato com a natureza? Eu morava em casa, uma casa super simples, porque meus avós, quando vieram para o Brasil em 1920, fugidos de guerra, então vieram, meu avô construir a vida e muito simples. Então eu lembro que a casa da minha avó, que depois virou a casa da minha mãe, era uma casa muito pequena, onde a gente acolhia, às vezes, membros da família que tiveram problemas, se separaram, perderam a casa, aquela coisa difícil. Só que na frente dessa casa, que era uma casa pequena, tinha um jardim muito grande, que a minha avó, assim, era apaixonada pelo esse jardim.
E era muito engraçado, porque essa relação com as plantas, ela tinha... Às vezes eu lembro muito de vizinhas que tinham, às vezes, planta, por exemplo, samambaia, plantas que estão com problema, traziam para casa dela, tipo como um hospital das plantas. Nossa! E ela ficava, ela conversava, eu achava minha avó meio louca, assim, quando eu era pequena. Ela sentava, assim, do lado da planta todo dia e conversava com a planta. E eu falava, gente, será que a minha avó tá ficando louca? Não entendia, porque era pequena, né? Não hoje tinha. A gente sabe que hoje ela estava super certa. Eu falo, hoje eu faço isso há muito tempo. Mas quando eu era pequena, era engraçado, assim, eu olhava ela cuidando, e as plantas dela eram lindas, aquelas samambaias que vinham lá de cima até o chão. Nossa, assim, o dedo verde, perfeito. Total dedo verde. Mamão, ela tinha várias coisas assim que ela cultivava. Então a minha principal brincadeira era muito pegar esses ingredientes ali e brincar de casinha, comidinha. Daí eu pegava um mato, misturava com outro. Então eu tinha já essa coisa da o minha dom da brincadeira. alquimia. Que legal! E como que você caiu nesse mundo da cosmetologia e tudo mais? Então, aí assim, quando eu fui. Tem até uma coisa assim, né? Porque minha mãe sempre trabalhou com beleza, né? O meu avô, que era esse barbeiro naturalista, vindo de 1920 para o Brasil, ele tinha formulações de shampoos que ele fazia na cozinha, que ele chamava de laboratório, da casa dele. E minha mãe, apaixonada por esse pai, seguiu esses preceitos, né? Tinha essas fórmulas. Então, assim, quando ela começou a trabalhar, meio que herdando essas fórmulas dele, ela fazia os próprios cosméticos. E aí eu, assim, né, olhava para isso como minha mãe, sozinha, acabava que separou do meu pai e tal, era responsável por toda a renda da casa, trabalhava muito. Então o trabalho me tirava um pouco a minha mãe dessa presença familiar, Sim. né? E eu sempre falava, eu nunca vou fazer isso que você faz, porque você trabalha demais, porque não sei o quê, né? Olha, Aquela coisa, né? paga a língua. Paga a língua. Mas acabei que conforme eu fui crescendo, né, eu fui me apaixonando por esse universo, né? Então, em 87, quando a minha mãe voltou ela teve salão, aí atendia as pessoas em casa, e depois em 87 ela abriu o espaço que fundou o Laces, né? Sim. E que é esse spa do cabelo, que tinha muito esse propósito de cuidar da saúde do cabelo, para que a beleza fosse uma consequência dessa saúde, com ingredientes naturais. Sim. E aí eu falei, tá bom, vou te ajudar, né? Aí, enfim, fazia tudo, desde a recepção, estoque, financeiro, ajudava ela. Então, tipo, muito nesse universo do aprendizado, e aos poucos eu fui me apaixonando por isso, né? Porque eu via que tudo aquilo era muito diferente, né? Da beleza convencional, que é aquela Total. coisa de frasco, de silicones, de coisas artificiais. E aí, aos poucos, eu fui cada vez mais vendo, né, esse universo da beleza natural, como ela pode trazer muita felicidade e bem-estar para as pessoas. Total. Né? Então, aí comecei com 15 anos a ajudar ela. Nossa. E aí fui até fazer faculdade de arquitetura, 2 anos de arquitetura, acabei voltando para o universo da beleza e aí fui me formar em cosmetologia. Porque comecei a entender mais que aquele universo, primeiro, precisava ajudar minha mãe, segundo, era muito diferente, então toda vez que você queria fazer um crescimento ou alguma coisa assim, ninguém colaborava porque no fundo ninguém entendia muito bem esse universo. Total. Aí eu fui estudar cosmetologia moderna, cosmetologia natural, para poder ajudá-la a escalar esses cosméticos, fazer numa produção maior. Então foi meio que isso, uma brincadeira de criança lá atrás, com essa observação da natureza e de gostar muito, transformou na minha profissão hoje. Como que... Porque você mencionou que seu avô já era barbeiro natural, né? Sim. Como fala? Naturalista. Naturalista. Então, isso já é um grande legado, né? Qual que é o significado de legado para você? Legado é aquilo que você traz quase como um propósito de vida, né? Porque é mais do que a profissão. Eu acho que você pode escolher a profissão e acho que tudo que a gente vive faz parte de um aprendizado para você poder exercer esse legado, né? Então até me arrepia, porque eu acredito nesse legado dessa cosmetologia natural, porque assim, eu vejo a beleza como muito mais do que esse reflexo que a gente, né, vê no espelho. Que foi criado, né, que também. foi criado, que é cópia de algum padrão, de alguma coisa. Né? Então, legado para mim é você exercer esse propósito de vida. Você, além de você
ganhar o seu dinheiro, de você construir coisas, é trazer algo que vem aí do universo, que a gente não tem um entendimento completo, mas que tem algo, uma raiz muito profunda. Sim. Né? E isso é engraçado, a gente sempre acaba falando disso no unboxing, como tudo que a gente passa na nossa vida são os tijolinhos, né? Que Sim. vão construindo justamente esse caminho da nossa verdade. Sim. E acho que verdade é uma palavra muito poderosa no seu mundo, né? Porque faz com que você tenha que quebrar os padrões que as pessoas estão acostumadas e para elas estarem ok com a verdade delas, é algo que vocês, na sua empresa e em tudo que você faz, traz muito isso, né? Sim. Eu acho que assim, trabalhar com a verdade te dá o sentimento, primeiro, de felicidade em tudo que você faz, Uhum. né? Claro que tem momentos, óbvio, né, gente? A gente não está falando aqui de, a vida é um sonho. É, Não é, óbvio que exato. tem muitos Unicórnios dias, arco-íris. não é. Mas eu sempre olho para as coisas que dão errado como uma ferramenta de aprendizado. Então, assim, É. Isso deu errado, o que que eu não aprendi ainda, Total. né? E isso está me trazendo uma situação, então, o que que eu posso aprender com isso, né? Normalmente dá errado para dar certo, Para né? dar certo, exatamente. Eu super acredito nisso. Então, você quase que trabalhar com a verdade é você estar conectada ao que você veio fazer no mundo, né? Uhum. Então, assim, é um desafio, né? Na área da beleza, é construído impérios e impérios dentro de você plastificar um ser humano, né? Então, desde de uma forma de cabelo, de maquiagem, de tudo, de você ser uma pessoa que não é você, né? De esconder algo que não é você. Uhum. Não que eu sou contra nada disso, Não. acho que cada um tem que usar as ferramentas, não sou contra nada disso, mas acho que você tem que usar essas ferramentas de, né, maquiagem, não no sentido só do make-up, mas para aquele momento que, ok, eu estou usando essa máscara, mas o que que ela está me trazendo, né? Qual o sentimento que isso me traz? É. Então, você fazer esse caminho e ajudar as pessoas através, eu falo que fazer o cabelo, fazer a beleza, ter um espaço de beleza é só uma ferramenta para cuidar das pessoas, Uhum. né? Então, quando você chega nos nossos espaços e você tem a oportunidade de se reconectar através de uma meditação, através do toque, através dos aromas, através do ambiente que tem muita natureza, né? Tudo isso de alguma forma te traz um colo, te traz é como se você recarregasse a bateria para você poder fazer o que você tem que fazer na vida. É até uma forma de valorizar os nossos sentidos, né? Exatamente. Porque a experiência Laces é muito isso, envolve os nossos 5 sentidos. Sim. Até o sexto, às vezes, porque Com entra essa certeza. parte, né, mais espiritual e tal. E eu acho que tem 2 palavras que, para mim, quando eu li muito sobre vocês e tal, antes da gente sentar aqui, me despertou uma coisa muito, muito legal, assim, especialmente dentro desse contexto de beleza, que é consciência e consequência, né? Que acho que tem muito a ver. Então, da onde vem esse pilar? A gente acredita na beleza gradual, na beleza que vem de dentro, porque assim, a gente só transborda aquilo que vem de dentro, e isso é beleza real, Uhum. né? Você pode ver, às vezes, você olha para uma pessoa, ela nem é aquele padrão, né? Que hoje, graças a Deus, acho que a gente está vivendo um momento muito único, de Muito. muita diversidade. É uma dando transição. um espaço, que tem muita dor ainda envolvida, mas Uhum. que está abrindo, né, um espaço. Mas você só transborda aquilo, né? Você olha uma pessoa, ela não tem aqueles padrões que a gente antigamente olhava, né? Para a mulher da novela, para a atriz da novela, a protagonista da novela das 8, para a modelo que fotografava, né? Então, assim, aquele padrão de beleza, né? E muitas vezes você olha uma pessoa e você fala assim, nossa, como essa pessoa é interessante, porque é isso, a beleza, ela não é uma cópia de um padrão externo, ela é algo que transborda, Exato. né, da pessoa, do significado que ela coloca na vida, do significado. Então, consciência e consequência tem muito a ver com você se conhecer, o que faz sentido para você, né? Seja de beleza, seja de roupa, seja de estilo de vida, né? São pilares que você tem que se conhecer muito bem para você fazer boas escolhas, Sim, né? E isso acaba sendo uma consequência, total. né? Então, eu acho que assim, a minha mãe sempre me ensinou muito isso, né? Que a gente
tem que ter retidão naquilo que você faz, né? Você pode até escolher um caminho errado, errar, mas assim, volta para aquilo que faz sentido para você. Total, e a natureza é imperfeita. Se a gente olha para Exatamente. uma floresta, você vê que cada árvore é diferente, por que nós temos que ser iguais? Exato. Né? Que só uma coisa é legal e bonita. Não, é o que eu falo, tem 8 bilhões de DNAs, né? O divino não iria perder tanto tempo para fazer códigos genéticos distintos se não fosse para isso fazer sentido a gente ter Exato. unidade. É. E ao mesmo tempo todos se conectam, né? Então é muito incrível isso. Então a gente ajudar, eu acho que isso é um pouco do meu trabalho e o que eu inspiro. Hoje a gente somos 300 pessoas trabalhando dentro do Laces Uau. e o mais desafiador é isso, porque é fazer com que as pessoas entendam que a beleza ela não é, apenas o que está na moda, né? A moda é uma referência, uma ótima referência, tudo Sim. bem, né? A gente gosta de ver coisas belas, coisas de vários criadores, mas isso não pode ser uma cópia. A gente não pode ser uma cópia de tudo isso, a gente tem que ter uma individualidade. Exato. E você formar um ser que dê a mão para o cliente, conseguir trilhar esse caminho, ele é uma jornada, né? Então a gente fala que a gente por acaso faz cabelo, mas a gente é uma empresa de pessoas. Sim. Porque se esses seres que estão ali, né, para receber os clientes, não estão muito conectados com isso, né, você não consegue trilhar esse caminho da beleza real, né? Total. Então, eu acho que a gente é muito isso, é uma empresa que usa a natureza, usa a sustentabilidade, esse conhecimento do ser, esse acolhimento do ser, para que você possa, junto com o cliente, fazer esse caminho. E esse é o desafio, né? Porque hoje a indústria de beleza ela é muito, como a maioria das indústrias, ela é imediatista. Sim. A gente não dá tempo ao tempo. E Não. quando a gente escolhe um caminho mais natural, as coisas elas levam às vezes um pouco mais de tempo, mas o resultado ele é sustentável, ele é longevo. Então é um investimento longo prazo, não é um negócio de eu quero fazer aqui, então vou comprar isso que vai, né, me encher de químico e mudar meu feitio. Sim. A gente tem que ter, assim, ou melhor, a gente pode escolher ser um organismo integrado, né? Integrado com a natureza, integrado com a nossa saúde. A gente perceber que assim a nossa pele, falando do meu, né, local de ação, a nossa pele, o nosso cabelo, o nosso couro cabeludo, ele é o nosso maior órgão do nosso corpo, né? É o que divide o mundo externo com o mundo interno. Então assim, a responsabilidade que as pessoas talvez não acordaram ainda de colocar um produto na sua pele que não tem consciência, que não tem coerência com aquilo que você acredita, né? Hoje a gente faz escolhas alimentares mais conectadas com aquilo que a gente sabe, que alimento é para alimentar e nutrir nossas células. A nossa pele também tem essa função. Né? E a gente absorve, né? Absorve. A gente vê na medicina moderna quantos repositores hormonais as pessoas estão usando. Na própria medicina ayurvédica tem muita coisa que se trata através da pele, né? Os óleos medicados, várias coisas que você passa para cuidar da saúde interna. Então assim, a gente tem que despertar para isso. Né? E a beleza passa por isso, né? Por você cuidar internamente, não só do corpo físico, da mente, dos pensamentos, de tudo que você coloca para dentro, porque não é só através da boca. A gente tem os 5 sentidos, né? Sim. Então tudo que a gente assiste, tudo que a gente lê, tudo que a gente escolhe ouvir. É né? uma forma de consumir. A gente fala as mídias Exatamente. que você consome. Então você está consumindo aquilo. Então é muito, muito interessante a gente ter essa presença, né? E acho que só a gente estando muito presente, a gente consegue fazer escolhas de consciência e consequência, né? Então, escolher para que a consequência seja uma inspiração, né? Seja conectado com aquilo. Não que assim a gente vai errar, porque a gente é humano, estamos aqui de carne e osso, vivendo nesse momento, nesse mundo caótico que a gente está vivendo, que é muito desafiador, né? Todos nós escolhemos às vezes o alimento, hoje eu vou fazer o dia do lixo, vou fazer o uso de um cosmético que vai me dar um efeito imediato, mas ok, tudo bem você colocar isso nesse momento, mas será que não dá para escolher diferente? Porque não é só por você.
Quando você usa um alimento, um remédio, um medicamento, um cosmético, isso na hora que você está interligado com o meio ambiente, né? Isso na hora que você vai fazer as suas necessidades, a hora que você vai tomar o seu banho, isso tudo está indo de novo para o planeta, Sim, né? Então, total. tem uma conexão, né? E eu acho que por que o prazer tá tão conectado com essa coisa do, por exemplo, eu vou dia do lixo, eu espero a semana inteira pro meu dia do lixo, isso dá prazer versus você comer bem e se tratar bem. Esse deveria ser o prazer, né? Porque eu acho que assim, na minha trajetória de vida, como que eu fui uma criança gorda, que brigou com isso a vida inteira, porque eu colocava na emoção a comida. Então, assim, o meu momento de bem-estar era a hora que eu estava comendo algo gordinho, algo muito, né? Um sorvete, um chocolate, um hambúrguer. E por muitos anos eu coloquei isso na minha vida, né? E por que isso? Porque a gente tem um gap emocional que a gente não aprendeu a lidar com as emoções desde pequeno, porque a gente foi tolhido, né? Então, não chora, não isso, não aquilo, não aprendeu o que é cada emoção. Então, a gente não aprendeu a lidar com isso. E aí, como que é o prazer mais imediato? A hora que você põe algo na boca e aquilo te dá imediatamente um bem-estar. Né? Então, assim, eu demorei muito tempo na minha vida, te falo que é recente isso, para aprender a lidar. O que é a fome de fato e a fome da mente. Total. Que até é aquela expressão, né? A gente come com os olhos. Exato. E é muito real. E eu participo dessa sua sensação, porque eu também tive esse desafio quando eu era criança, e também foi muito recente entender essa. Eu acho que vira uma chave, né, eventualmente na nossa vida, assim, e tem muito a ver com esse caminho meu, que foi até o que nos uniu, né, que foi esse caminho da busca do autoconhecimento, dentro de uma limpeza energética, né, a gente foi no retiro da Carol Steig, que foi a nossa convidada no nosso primeiro episódio, que é o Simbiose, que aconteceu em maio, acho que foi. E tudo isso, para mim, foi o que me mostrou a luz no fim do túnel de que eu precisava olhar para o meu corpo de uma forma mais 360 e eu percebi que o meu consumo de comida era uma compensação dos meus outros consumos, que foi os que a gente falou, dos outros sentidos que estavam desequilibrados, né? Sim. Não, e é muito importante você ter essa autonomia, né? Você se perceber. Porque no fundo a gente vive hoje, é muito fácil a gente viver fora. E se você não tiver um unboxing, né? Se você não tiver nesse assim, mindset. isso não é, a gente não foi ensinado. Então todas as pessoas não foram ensinadas. Eu não sei hoje em dia, porque meus filhos já são grandes e tal, mas assim, eu percebo. Outro dia a nossa amiga, né, a Lívia estava falando que ela ensinando o filhinho dela, quando ele estava chorando, o que significava esse sentimento de raiva, de ansiedade, de alegria, de tristeza, né? Por isso, eu não fui ensinada. Eu chorava, ai, como essa menina é birrenta, não sei o quê. Chorona, isso, e paraná. E no fundo, o que era? Uma carência da minha mãe, que eu já não tinha o meu pai presente, e eu queria ter a minha mãe, né? Eu precisava dela. Então, tudo certo, sim, né? Claro, não tem nenhum problema, faz parte da nossa história. E aí eu descontava isso na comida. E assim, e é um prazer, né? Então, assim, em que lugar que você está, né? Se percebe, né? Se percebe aquele prato, ai, lindo, maravilhoso, olha os coloridos, olha, ai, que delícia. Percebe cada textura, cada sabor, né? Começa a ter mais presença, porque além de tudo era isso, era aquela coisa compulsiva, né? Que não tinha presença. Então, assim, hoje eu falo, né? Eu falo, gente, o que é beleza? Beleza é você ter essa presença. É na hora que você vai pentear o seu cabelo, penteia com carinho, sabe? Com a sensação, o couro cabeludo ele é super vascularizado, né? O couro cabeludo, até gravei um vídeo semana passada, de você pegar pentes de madeira e fazer uma massagem no seu couro cabeludo, assim. Você vai ver que seu corpo inteiro arrepia, né? A gente tem todo um sistema emocional no nosso bulbo capilar que está relacionado com nosso momento embrionário, né? Todos os nossos órgãos dos sentidos, da pele, sistema sensorial maravilhoso, nosso bulbo capilar, que é onde nasce o nosso cabelo, é no mesmo momento, significa que está completamente conectada a nossa emoção.
nossa sensação. Por isso que as pessoas às vezes passam por algum estresse e a primeira coisa que tem é a queda de cabelo. Olha. Né? Então, por quê? Porque o bulbo capilar onde nasce esse cabelo sente, entre aspas, logicamente, da mesma forma. Então, assim, por que não usar essa grande ferramenta que é a nossa pele, o nosso couro cabeludo, para ser um momento de reconexão com você? E isso não custa nada para ninguém. Exato, você já vai lavar o cabelo. Já vai lavar o cabelo, sabe? Para ali 2 minutinhos com consciência, escovando, se tocando. A gente tem na medicina ayurvédica, todo dia de manhã existe um ritual que se faz, né, para reconexão, para você perceber a natureza, porque a medicina ayurvédica, ela tem muita conexão com a natureza, com o ambiente, então você escolhe os alimentos que você vai comer no dia referente como está o dia, por exemplo. Então você precisa perceber o dia. Se está úmido, se está seco, se está chuvoso, se não está. Então é um exercício de manhã, a primeira coisa que você faz é abrir a janela e você perceber esse ambiente, para você fazer as suas escolhas. E uma outra coisa que a gente faz é fazer o que eles chamam de oleação, que são óleos vegetais que você aplica. Que é uma delícia, por sinal. É uma delícia. Se você não tem muito tempo, você faz em alguns pontos, né? Orelha, topo da cabeça, nas juntas, né? Para você começar o seu dia. Aí depois toma o seu banho e tal. Meditação e tal. Então isso é muito legal porque é algo que, gente, não custa nada para você. Nada. Não custa nada. E ainda por cima mostra como nós não somos seres lineares. A gente é cíclico. Sim. Dentro das 24 horas do dia já acontecem vários ciclos. A mulher, então, falar de ciclo e mulher é uma coisa só, é maravilhoso, né? Isso impacta também, né, nos nossos cabelos e tudo mais. Sim, sim. Não, assim, o cabelo, ele se nutre do excedente que a gente tem no nosso corpo, né? Então, o que é isso? A gente tem que ter uma boa alimentação, um bom estilo de vida, porque o estresse faz com que a gente entre no nosso corpo num sistema de alerta e que não sobra para esses órgãos que não são vitais, para essas partes do nosso corpo que não são vitais. Então, o cabelo é uma delas, a unha, né, dentes, tudo isso. Então, às vezes, quando a gente está com o cabelo caindo, dente quebrando, unha fraca, Avisos, só está te sinalizando que você precisa parar e perceber o que está excedente, né? Então precisa se nutrir, precisa ter não só uma nutrição fisiológica dos alimentos, mas também dos pensamentos, dos sentimentos, né? É se perceber, são todas antenas, né? Somos átomos, né? Então o nosso campo é vital dele estar, a higiene energética e tudo mais. E eu acho que a gente mencionou um ponto muito interessante quando a gente estava falando previamente, que era sobre essa coisa da gente se perceber, né? Como hoje a gente delega a nossa autopercepção. Sim. Vamos falar um pouco sobre isso? Eu acho muito interessante porque é um exercício, eu acho que hoje o que foram, né, a medicina moderna, ela foi trazendo especialistas. Esse é meu psiquiatra, esse é o meu endócrino, esse é minha ginecologista, e é maravilhoso, porque são especialistas, maravilhosos, necessários. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não delegar a nossa percepção para essas pessoas, né? Porque eles são especialistas, sem dúvida, eles sabem muito mais do que a gente, no sentido de como resolver problemas, mas a nossa percepção individual, que é um exercício diário, é isso, quando você abre a janela e você percebe, nossa, tá frio, tá seco, tá úmido, o nosso sistema sensorial, ele foi feito para nos proteger e receber informações de fora para dentro. Quando a gente desconecta de tudo isso, a gente é como se a gente não tivesse a percepção dessa ferramenta maravilhosa que a gente nasceu com ela, né, para perceber o que a gente está pondo para dentro. E aí, quando a gente não percebe, a gente coloca qualquer coisa e aí isso cria doença, né? Então, quando a gente acaba delegando para só o externo perceber se faz sentido que a gente está, nosso estilo de vida, nossas escolhas a cada momento, eu vou tomar essa água gelada ou a temperatura ambiente hoje? Temperatura ambiente, porque não está calor hoje. Então por que eu preciso tomar água gelada? Sim. Né? Eu vou atrapalhar o meu sistema, quanta energia o meu corpo vai desperdiçar só por uma escolha de uma água gelada. Total, e a gente não percebe a magnitude dessa pequena escolha. Exato. Então é cada passo, né? E você precisa estar presente para isso. E ai, que preguiça, Cris. Mais isso eu vou ter que tomar conta.
gente, é a vida, é a sua vida. É a escolha de você não remediar as coisas e sim fazer escolhas que vão cultivar essa saúde do dia a dia, né? Total. E você já, e assim, né? Para essa coisa de, eu vou ter que pensar mais isso. Não, você já parou para pensar que o fato de você ter delegado isso foi um esforço? Sim, Porque isso já é natural, a gente se fecha para sim, esses sinais, né? sim. E aí, quando a gente escolhe se abrir para eles, às vezes vem natural. É você olhar para um cardápio e ouvir o seu corpo. O que está me chamando desse cardápio para eu Sim, escolher, né? E não assim, o que que. Hoje eu quero, sei lá, comer uma coisa sim. gordinha, uma coisa mais de algum jeito. Já deixa o seu corpo falar. Ou Né? até uma sensação, né? Às vezes as pessoas fazem o quê, né? Ah, eu tô com dor de cabeça. Aí vai lá, abre a gaveta, toma um remédio e beleza. Mas você já parou para pensar por que que essa dor de cabeça está acontecendo? Você pode até tomar o remédio, mas para pensar. O que que você fez ontem? Você mentalmente se estressou? O que que foi? O que que aconteceu que gerou essa dor de cabeça? O que que É, você comeu ontem? é. Bebeu Ou o água? que que você Se bebeu água, hidratou? É. né? Então assim, essa percepção é que é muito importante, né? Essa auto-percepção para que você não fique delegando a sua vida. Sim. Porque é isso, você tem um corpo físico que é perfeito, que é uma dádiva do divino, Abrir né? o Que olho é uma dádiva de manhã. então assim, agradeça, né? Uhum. Então isso é uma das coisas que a gente, né, no Ayurveda tem o Dinacharya, que é essa rotina diária, que é a primeira coisa, em vez de você pegar esse celular, né, e a primeira coisa, que nem deveria deixar o celular do lado da cama, É. né, pela poluição eletromagnética, mas pega o celular e já entra na mídia social e já vê o que o outro está fazendo, o que deixou de fazer, nananã. E a sua percepção, né? Então, acorda, qual foi o primeiro pensamento? Como está teu corpo? Você descansou? Dormiu o suficiente? Você se sente cansada? Abre a janela. Como que tá? Uhum. Né? E aí depois começa o seu dia. Isso não vai levar 5 minutos. É. Não vai levar 3 minutos. É. Eu acho que isso mostra muito um pensamento de que nós fazemos parte do mundo, né? Sim, Não é a vida como a gente, não é o dia como a gente quer que ele seja. É acompanhar um pouco do que está a natureza nos mostrando e como que eu vou me adaptar a esse dia que a natureza está me dando, né? exato. É. É fonte de gratidão, né, gente? Por mais que assim Total. a gente não é feliz 100% do tempo, a gente tem muitas coisas que né, deixam a gente chateados, mas o importante é que assim a gente tem a dádiva da vida, né? Você É. abrir, você conseguir olhar, sentir os aromas, sentir aquele espaço onde você vive. Eu sempre penso assim, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar, a semente que a gente tem que deixar florescer na nossa mente é o do positivo, É. sabe? E assim, não é, você é muito sonhadora. Pode ser, mas eu acredito nisso, Não, e eu sabe? prefiro viver num mundo onde eu sou muito sonhadora do que um mundo que É, eu sou obrigada a aceitar uma realidade que não precisa ser a realidade. é. Porque quando a gente olha, e isso assim, em neurociência isso é comprovado, que é o pensamento da abundância. Uhum, Ele muda tudo. Por exemplo, quando você fala assim, eu tô procurando uma calça vermelha. Do nada, você começa a ver todo mundo usando calça vermelha. Isso é o nosso cérebro buscando o que você está falando para ele que sim, você quer. Então, se você fala que você quer coisas boas, o seu cérebro vai buscar o bom. Se você sim, fala que você quer o negativo, ou você está se conformando com o copo mais vazio versus mais cheio, ele vai te mostrar esse lado sim. também. Então, a gente controla isso. Eu super acredito. Eu acho que, pelo menos na minha vida, cada vez mais eu vejo como essa frequência. Eu aprendi, né, lá no Simbiose muito com a Carol sobre frequências, né? Frequências. E assim, eu juro, eu tive uma situação esse ano muito difícil, assim, uma das situações mais difíceis, um dia muito difícil na minha vida, questão judicial e tal, coisa que você não controla, que é injustiça e que você não tem o que fazer, e que, sabe, muito Você se sente difícil. completamente sem E poder eu nenhum. lembro desse dia, eu acordei, e eu assim só chorava, 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 chorava. Falei, nossa, mas eu preciso trabalhar, porque eu já fiquei 2 dias fora nessa relação dessa audiência, não sei o quê. E eu preciso ir trabalhar hoje, não tenho o que fazer, né, e tal. E eu fui todo o caminho, assim, nossa, me sentindo muito mal. E chorava, 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 chorava. Eu
eu peguei e falei assim, gente, eu vou colocar frequência. Aí entrei lá no Spotify, coloquei lá nas frequências. E assim, sabe aquilo foi me acalmando? É Com surreal. poder. Eu uso Você muito fala também. assim, É gente, surreal. como pode? É surreal. E é surreal. E É as surreal. pessoas, né, podem não acreditar, mas façam exercício. Nesse dia eu não tive que tomar, não tomei, eu não tomo nada. Sim. Eu sou uma pessoa super mais pro natural, então eu não tenho o hábito de tomar antidepressivo, nem remédio para dormir, não tomo nada disso. Uhum. Eu procuro exercitar as coisas que me fazem Sim. ir para o caminho do dormir bem, acordar bem e tal. E nesse dia eu estava assim, no limite a pedir, sabe assim, quando você tá. Pedir um arrego. Eu estava muito, né? E aí eu falei, não, eu vou colocar essa frequência. Aí no começo até me irritou, sabe? Porque eu estava tão os pensamentos. Sim. E aí de repente aquilo foi trazendo, Parece que vai dissolvendo, Nossa! né? Eu falei, gente, que poderoso isso. É Que poderosíssimo. poderoso. Eu uso muito também e realmente assim faz uma enorme diferença. Eu sempre falo, às vezes você tá indo para algum lugar e tem o trânsito e não sei o que, isso é estressante, blá blá blá. Ao invés de pôr uma notícia que vai falar mais do mesmo, ou uma coisa que, sei lá, uma música que às vezes essa música também tá embasada numa frequência que é mais assim agressiva e tal pro seu dia, coloca uma coisa mais calma. Sim. Se acostume com o calmo, porque a vida pode ser assim. Né? Sim. Não, e quanto mais, né, a gente, para quem, não sei, né, se as pessoas todas conhecem, o som é uma frequência, né? A Sim. palavra é uma frequência, tudo é uma frequência, a gente emana a frequência. E quanto mais a gente tiver o nosso cérebro, o nosso centro da nossa energia de frequência para o corpo, né? Sim. Então, para você os órgãos funcionarem bem, tem que estar em equilíbrio isso. Então, quando você está nesses momentos, você está totalmente descompensado mesmo. O corpo está gerando numa frequência, a cabeça, os pensamentos em outra. Então, essas frequências são esse equilíbrio, né, do corpo, da mente, dos pensamentos. Então, assim, é poderosíssimo. Né? E as palavras têm essa força, né? Então, a gente tem que tomar também bastante, né? Às vezes as pessoas falam ao vento, né, as coisas, e isso tudo, gente, a gente já pensaram para onde vão as palavras que a gente vai falando? Um dia talvez vai abrir uma caixa de Pandora aí e vai vir todas essas palavras de volta. Para cima da sua cabeça. Né, gente? Eu fico pensando nisso, nessa loucura. Assim, será que um dia... Por isso que eu tomo muito cuidado com as palavras que eu falo, porque eu sei o poder que isso tem, mas eu vejo que tem muitas pessoas que falam ao vento as coisas. E eu fico pensando, gente, imagine se um dia essa caixa abrir e cair toda essa energia. Exatamente. Né? Eu falo, as palavras muitas vezes doem muito mais do que um tapa, um soco, assim, fisicamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. E eu queria voltar um pouquinho, Cris, para falar sobre os nossos produtinhos de beleza, de clean beauty, né? Uhum. Para quem tá começando nesse mundo, assim, o que pode começar a procurar, se atentar? Porque tem muitas opções, muitas coisas e às vezes é difícil a gente entrar na onda, mas quando a gente entra, a gente já começa a aprender. Mas para uma pessoa que está começando assim a procurar, o que a gente deve se atentar? É um desafio isso, porque assim, normalmente, né, existe atrás dos rótulos, né, o que a gente está falando? Clean Beauty é a beleza limpa, né, então são cosméticos formulados pensando na funcionalidade dos ingredientes, não só no aroma, na quantidade de espuma, no quanto desembaraça, no quanto é gostoso, porque assim, essas coisas normalmente que dão essa performance para o produto, elas muitas vezes são derivados de petróleo, são plásticos, são coisas que a gente nem imagina. Que vão maquiando tudo isso, né? Uhum. E isso a gente em contato com a nossa pele pode ser um disruptor hormonal, pode ser algo que intoxica o seu corpo. E aí a gente vai sobrepondo metais pesados, coisas que vão ficando nos seus órgãos e que às vezes é dificílimo de você limpar. Tem coisas que você nem limpa, né? Nem fazendo um detox muito poderoso. Então, é bem importante a gente pensar, né? Como eu falei, a pele é o nosso maior órgão e a gente tem que pensar no que a gente está passando. E hoje a gente está vivendo um momento onde o Clean Beauty é 3% do mercado. Uau! Ainda é pequeno, mas é algo que é o futuro. Hoje você vê grandes empresas, maior do mundo,
falando que até 2030 vai tirar todos os parabenos e as coisas químicas, né? Então, assim, é um movimento que está acontecendo, vai acontecer mundialmente, na Europa já é muito forte, no Brasil ainda é pequeno, mas vai crescer e tem que crescer, porque no final não é só sobre a nossa saúde, é sobre a saúde do planeta, porque quando você toma banho com um cosmético que tem, é vegano, que não é testado em animais, não tem derivados de animais, mas é totalmente químico, que é algo também que as pessoas, né, não sabem a diferença. Então, assim, você tem que pensar, ok, né, os cosméticos, quando você fala de orgânico e de natural, já não são testados em animais, já não tem derivados animais, né? Agora, o vegano, muitas vezes, ele não é testado, não tem derivado, mas ele pode ser de gasolina, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas modas, né, que estão sendo, e mais, né, de quem é essa empresa que está fazendo. Ela está fazendo um cosmético vegano para limpar toda a sujeira de que ela já fez, né? Então, assim, tem todo um mecanismo, né, um ecossistema ali que tem que ser pensado. Total. Né? Porque o consumo, eu falo muito isso, que é um ato político, né? Onde você põe a energia do dinheiro, onde você vai levar essa empresa lá para frente. O que você quer para o futuro? Empresas que sejam conscientes ou empresas que estejam cada vez mais poluindo o meio ambiente? Sim. Então, eu acho que, assim, primeiro é você olhar não só o ingrediente, mas todo o ecossistema daquela marca. Sim. Né? Então, olha mais profundo, né? Pega uma lupa e olha mais profundo. O ingrediente você vai estar preocupado num primeiro momento individualmente, mas quem é aquela marca? Né? Então, o que ela está fazendo para o meio ambiente, para melhorar tudo aquilo? E aí os ingredientes, parabeno, corantes sintéticos, né, que são os metilparabenos, todos esses sintéticos ali. Hoje a Anvisa acabou de colocar, a partir de, se não me engano, 1º de novembro até, a gente tem que colocar o Inc Name, que é aquele nomezinho dos componentes que vem atrás. Antes era para, se por uma questão mundial, ela é toda em inglês, né? Então, às vezes é muito difícil, porque são nomes difíceis de matéria-prima. Então, o consumidor fica meio perdido. Ele vê no rótulo da frente, ali tem murumuru, mas quanto por cento tem de murumuru? Né? Então, uma coisa que as pessoas podem aprender, assim, quanto mais no começo, por ordem de grandeza, então mais... É igual em alimentos, né? Exato. Então, quanto mais no começo, mais tem daquele ingrediente. E agora, entre parênteses, quando tem o ingrediente natural, ele está em português. Legal. Ou se não está ali entre parênteses, ele tem ali, por legislação, a descrição dos ingredientes. Então, isso é muito legal, porque agora você vai ver. Se tem muito nome em inglês e não tem a descrição daquilo, é químico. Né? Legal. E se tem bastante nomes em português ali, que é o murumuru, o açaí, o cupuaçu, a lavanda, o alecrim. Então, os nomes que a gente conhece. E normalmente a gente já tem um pouco de afinidade ali, né, do ingrediente. Então, isso está começando a ser um pouco mais claro para o consumidor. Legal. E nos produtos das suas marcas, tanto Laces, Cris Dias, Mercedes, quais são assim, os inegociáveis, assim, 3 coisas inegociáveis para todos os produtos? Você diz de ingrediente? Assim, tem que ser vegano, o que tem que ser com alto índice de naturalidade. Tem que ser fair trade, né, que é comércio justo. Importantíssimo. Importantíssimo, porque não adianta nada a gente não respeitar a cadeia produtiva. Total. Porque é isso, economia de regeneração é você conseguir estar comprando um cosmético aqui, da Amazônia, e que você vai preservar aquela comunidade lá. Porque não adianta aquela comunidade sair da floresta e vir morar nas cidades, que não se aguenta mais tanta gente na cidade, né, poluindo e desmatando e tudo mais. E você tem a possibilidade, quando você consome um murumuru, um açaí, né, um babaçu, que vem da nossa biodiversidade amazônica, você está preservando aquela comunidade ali que está lá, tendo a possibilidade de ter uma economia colaborativa com toda a cadeia ali deles, né? E você consome aqui, que é um pouco do que eu tento fazer conforme a gente vai fazendo, que não é fácil, é um desafio gigante. Imagino. Porque o nosso país é grande, a locomoção desses ingredientes é gigante, as empresas exportam tudo que elas compram, né? Quem faz essas matérias-primas, quem faz essa ponte acaba
mandando tudo para fora. Então é um desafio gigante você fazer essa escolha. Mas eu acredito nisso. Então, né, fair trade, Alto índice de alto naturalidade. índice de naturalidade e ser vegano. Perfeito. É maravilhoso. E olha o poder que a gente tem no bolso. Exato. Né? Acho que isso é uma coisa que a gente também tem que tomar muita consciência, o valor do nosso real, né? Do R$1 que a gente escolhe, onde a gente escolhe direcionar o nosso dinheiro, é onde a gente acredita que é o futuro, porque é o poder, é o que você falou. Onde o dinheiro está indo, é onde o mundo vai. Então a gente precisa escolher esses produtos melhores. Isso é muito, é uma comprar alguma coisa, independente da indústria, é algo de muita responsabilidade. Eu acho, a gente tem que ser mais... E eu acho que a gente está num momento de mundo que a geração, hoje, né, a geração Y, Z, enfim, está olhando mais para isso, coisa que a gente aprendeu, assim, minha mãe, por mais que ela era super naturalista, ela não tinha essa amplitude desse poder. A tecnologia ajudou muito nesse sentido. Porque hoje você consegue acessar, né, quem é essa empresa, qual que é a pegada dela, se ela faz alguma coisa para o meio ambiente, enfim. Exato. Né? Então, assim, tem muito a se fazer, mas eu acho que o Brasil, ele tem uma responsabilidade mundial até. A gente, como consumidor brasileiro, a gente pode sim fazer a diferença no mundo. Sim. Porque a gente tem 75% de matriz energética limpa, coisa que na Europa, que todo o dinheiro que eles têm, vai chegar isso em 2030. Entendeu? Então, assim, é possível. Sim. É possível, mas precisa de autoestima, precisa de valorizar o produto brasileiro, coisa que a gente não faz. Então, precisamos aprender a ter mais consciência e orgulho de ser brasileiro, de prestigiar o nosso. Prestigiar o nosso. Falou tudo. A gente precisa prestigiar o nosso, realmente. E, Cris, óbvio que assim, tem um link muito claro entre essa sua paixão pela natureza, toda a sua história desde pequena e a medicina ayurvédica. Então, conta um pouco pra gente como foi a escolha desse estudo. É um mestrado, né? É uma pós-graduação. Uma pós-graduação. Bom, a Ayurveda é uma ciência que tem mais de 5.000 anos, né? Tem várias raízes. Então, o yoga é uma raiz do Ayurveda, alimentação e medicina. Então, assim, se você tiver 3 vidas, você não consegue estudar tudo, né? Mas assim, eu que comecei há 2 anos atrás, na verdade isso surgiu na minha vida, a Ayurveda então é a ciência da vida, então é você justamente perceber a interação do seu corpo com a natureza e a natureza no seu corpo. Então tudo isso é um sistema milenar, né, de livros, e estudo e medicina, que tem desde terapias através de massagem até cirurgia mesmo. Então, assim, o médico ayurvédico, ele enfim, tem um caminho uma jornada muito linda, assim, né? Mas é algo a se estudar com muitas vidas. Mas eu comecei a estudar isso porque a gente, em 2016, lançamos a primeira coloração de cabelo 100% vegetal do Brasil. E quando eu comecei a estudar as plantas brasileiras, mas não tem, infelizmente, né, a gente não tem muitos estudos dessas plantas. Então, eu não consegui achar para poder me aprofundar. Olha que coisa. Nas plantas brasileiras com relação à cor. E aí eu fui pesquisando junto com um biólogo e uma outra química e a gente achou plantas de Ayurveda, porque existe muito sobre as plantas ayurvédicas para tingimento, porque na Idade Média, na Idade Antiga, se tingia roupa, muita coisa. Então eu comecei a estudar isso e cheguei na formulação dessa coloração que é 100% vegetal, que tem 13 cores e são plantas ayurvédicas usadas na medicina ayurvédica para tratamentos desde pele, mentais, enfim, você vê é incrível. Cada planta é um ser assim que dependendo da hora que você toma, por exemplo, se você passa na pele, o veículo que ela tem uma função. Então assim, é uma coisa mágica. E é científico. Sim, isso que é o mais incrível. Né? É mágico e ao mesmo tempo é científico. E aí eu comecei a estudar isso, né, por causa da coloração. Eu falei, gente, mas isso aqui é incrível. E aí comecei uma pós-graduação em Ayurveda. Então primeiro eu desenvolvi essa coloração. E aí comecei a ver também os resultados no cabelo, que às vezes assim, a mulher começa a tingir por causa do cabelo branco, mas no fundo ela começa a ter mais cabelo,
para a queda de cabelo. Então, vários benefícios, Uau. né, que a gente consegue do resultado não só da cor do cabelo, mas da saúde do cabelo. É a consciência e consequência, Consciência e né? consequência. Perfeito. Perfeito. E aí eu comecei, né, a fazer esse curso de formação, que eu me formo o ano que vem. E assim, é super assim, profundo, né? Porque você estuda todos os sistemas, as interações e como que você, através da alimentação, do estilo de vida e das emoções, porque a primeira coisa que eles acreditam, quando a gente. Quais são as causas de doença? Então, emoção, estilo de vida, alimentação e ambiente. Olha. Né? Então, assim, tudo está interagindo com esse corpo que, se você não olha para isso, vai criar a doença. E tudo está no nosso controle também, da gente. Absolutamente. É o que a gente falou no começo. Tudo isso a gente pode controlar, a gente não pode delegar essas coisas. Não pode. Por isso que a presença ela é muito importante. Uhum. E quando a gente, às vezes, né, vê, e tem os estágios da doença. Então, quando a gente vê, por exemplo, no exame de sangue que a gente faz na medicina moderna, já está no 4º estágio, já virou doença. Né? Então, tem muitos estágios, desde, por exemplo, uma rinite, né? Nesse momento do ano, que a gente começa a ter essa coisa mais, Sim. dependendo do seu biotipo, porque é uma forma deles estudarem, né? São 3 biotipos, dependendo das suas características de cor de pele, de estado mental. Você tem um biotipo que vai nortear, não é que você é aquilo do começo Sim. ao fim da sua vida, mas vai nortear o seu estilo de vida. Né? Então, suas escolhas, os alimentos. Que incrível. É incrível. É bem profundo e complexo, mas assim, ao mesmo tempo é simples. Porque se você tiver essa percepção, essa autopercepção dos pensamentos, de como você interage com determinado alimento, a presença vai te norteando. Então, não tem fórmula mágica, é a sua própria percepção que vai desencadeando, né, esse caminho que é muito interessante. Então, eu sou uma apaixonada e é engraçado porque tem muitas coisas que a gente faz no Laces que a gente já fazia desde sempre, porque eu aprendi com a minha mãe, com o meu avô, e que tem muita relação usando outras plantas com a medicina ayurvédica. Olha, que incrível. Então, por Tipo o quê? exemplo, a gente faz a limpeza do couro cabeludo, que é um dos nossos principais tratamentos. E a cabeça, para o Ayurveda, ele tem muitas conexões neurais, né? Então você faz massagens, por exemplo, na cabeça, para desde questões mentais mesmo, como conexão com o corpo, né? Então tem as oleações na cabeça que se faz e que tem muito a ver com os tratamentos que a gente faz. O próprio uso da coloração, né? Então, a reflexologia, que é a massagem nos pés. É uma Então, delícia. assim, você começa a aprender, é tão engraçado, porque às vezes eu estou sentada lá escutando, né, os médicos falando e tal. Eu falo, gente, parece que eu já sabia disso em algum lugar, sabe assim? É tão conectado que você fala assim, nossa, talvez com outra planta, com outro nome, mas Sim. no fundo a base é muito conectada. Não, eu acho que isso mostra, assim, a gente que gosta desse mundo, né, de energias e tal, mostra um alinhamento energético que não é nem energético, um alinhamento, né, de que quando você faz algo com propósito, eu sempre falo isso, o propósito ele guia o resto, o sucesso, a satisfação, todo tipo de sucesso emocional, financeiro, tudo mais, tudo ele segue o propósito, não dá para ser ao contrário. Você priorizar uma outra coisa e tentar encaixar o seu propósito ali. Não. Então, é muito perfeito. E que delícia ver que isso tá em harmonia, né? Porque é uma coisa milenar. Não, e acho que assim, a gente nunca, na história talvez da humanidade, a gente precisou tanto parar e pensar nisso, né? Porque assim, tá todo mundo pós-pandêmico que ficou assim, tolhido a gente como brasileiro, então, de abraçar as pessoas, de estar com as pessoas, a gente ficou todo mundo meio assim, né? E muitas questões mentais, né? Porque a gente está muito fora e pouco dentro, né? Então, assim, tem muita gente, e aí põe o medicamento no lugar, né? Que tudo bem você tomar um medicamento, mas entenda o porquê naquele momento você está fazendo esse uso do medicamento. Agora, se você não entender, você vai fazer ele pro resto da vida, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? É você estar em conexão com esse interno, e perceber, ok, eu estou tomando medicamento porque nesse momento eu não estou dando conta de olhar. Teve um desequilíbrio químico ali que você precisa exato, equilibrar. Tudo bem. Mas é temporário. Use isso como um remédio,
não como o resto da sua vida. Não uma muleta, né? Porque a gente fica uma muleta para sempre. Eu sempre falo, os maiores problemas hoje de vícios, etc., são dos remédios químicos. Eu acredito isso 100%, assim. Acho que o que vem da terra não é tão problemático quanto o que a gente cria de fora, mas enfim. E você pensar, né, que essa medicina tem 5.000 anos. É como a chinesa, né? Sim. Todo esse conhecimento. Já falava sobre a importância do intestino e da digestão. Para o Ayurveda, você não é o que você come apenas, você é o que você come e o que você digere. Porque você pode comer uma alface e não ter o seu trato digestivo digerindo essa alface, por mais que é uma alimentação saudável. Uau. Então, assim, porque são várias coisas que estão interligadas, né? Então, assim, é muito louco e eu acho que cada vez mais as pessoas vão acordar. Tem muitos médicos integrativos, né, da medicina moderna já olhando para a digestão como fonte, né, de questões até mentais, Alzheimer, né, várias questões mentais. TDAH, várias coisas conectadas com o intestino, porque o intestino é responsável por 60%, 70% da produção de vários hormônios importantes do bem-estar, né? Total. Então, assim, é uma sabedoria. Como que uma pessoa há 5.000 anos conseguia ter esse conhecimento? Total. Né? E eu falo, né, não é à toa que a gente fala, nossa, me embrulhou o estômago essa situação. Aqui é o centro das nossas emoções. Exato. Quando você está animado Os por uma nossos coisa. chakras. Nossos chakras que a gente tem aqui, da Lívia maravilhosa, nossa companheira de simbiose. Aqui é onde a gente sente tudo primeiro. Você está animado por uma coisa, fala borboleta na barriga, né? Você está nervoso, ai, me deu um nó, você está com vontade de chorar. Ai. Então, assim, é impossível que isso não tenha um poder brutal na nossa organização total, né? E é muito importante a gente se perceber. Quando a gente falou, né, de delegar, é muito que você está delegando, ok, né, mas se percebe. Eu acho que esse é um exercício talvez da gente deixar para as pessoas, né, porque para você fazer o unboxing, né, para você estar internamente poder saber lidar com essas emoções, você tem que, o primeiro passo é a autopercepção. Exato. Essa percepção do quem é o externo, quem é o interno. O que faz sentido, né? O que faz sentido eu assistir, eu ouvir, eu fazer, né? Total. E não é fácil esse caminho, acho que é uma jornada de uma vida. Mas nada que vale a pena é fácil. Não, eu com sempre certeza. Falo, compensa, vai que compensa. E Cris, como que você se conecta? Assim, se reenergiza? Quais são as coisas que você tem na sua vida para esses momentos? Eu faço... Hoje eu procuro priorizar bastante. Eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou uma cuidadora do outro. Eu tenho, assim, ao longo da minha vida, eu gosto muito de cuidar das pessoas. Essa é a minha profissão. O que você faz? Cuido de pessoas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque é aquilo que a gente estava falando, quando a gente empreende o nosso negócio, é muito junto e misturado o empreender, o fazer. Então, quando você vê, você está lá no último da fila e a mulher tem essa característica. Então, durante muito tempo, e isso já me deu algumas questões físicas, né? Algumas questões físicas no meu corpo, por conta de sempre doar muito para o outro e pouco ter aquela pausa. Hoje eu priorizo isso, né? Então, eu tenho esse hábito de acordar mais cedo, fazer minhas práticas de manhã. Às vezes não dá para fazer tudo, mas dá para eu abrir a janela e olhar né, o clima como está, a natureza, agradecer, né, aquele lugar onde eu moro, que é a minha casa, o nosso templo, né, acordar e perceber meu pensamento, como que eu tô, se eu conseguir descansar, né, e fazer minhas escolhas de preparar o meu alimento de manhã é algo que eu faço questão, por mais que eu tenha a pessoa que me ajuda, eu gosto de preparar e preparar com consciência, sentindo os aromas daquelas especiarias que eu escolhi, sabe, e fazer aquilo para mim, porque isso faz parte de eu encher o meu copo para poder doar para o outro, né? Então, a yoga, fazer às vezes retiros, né? Então eu vou fazendo uma coisa que eu tenho feito muito, o grounding, que é essa técnica de você aterrar. Então eu tenho uma parte na minha casa que tem grama, então eu sento ali de manhã, ponho o pé no chão e fico ali mentalizando, sem celular, sabe? Olhando a natureza, ouvindo sons. Por quê? Porque isso me reconecta, isso me faz
encher o meu copo para eu poder começar meu dia. E o que eu acho mais legal que você está contando é que isso é uma prática diária sua. A gente não precisa esperar o copo transbordar para a gente ir buscar se reconectar, né? Sim. Sim, se a gente faz isso todo dia, com certeza já é uma ajuda para não chegar naquele ponto de, putz, agora eu perdi o rumo. Não, se você faz isso todo dia, vai ser muito difícil você chegar nessa falta de descontrole. E assim, eu não sei, né, se as pessoas estão vivendo isso, mas assim, a minha vida, eu sou uma pessoa que apesar das pessoas não gostarem, eu gosto de rotina. Eu gosto também, de eu ter, amo. né, eu sou uma pessoa que eu gosto, e a minha vida não tem rotina. Então assim, se eu não tenho uma mini rotina comigo, Te frustra. eu fico assim, eu sou uma pessoa que eu preciso voltar para casa, eu preciso ter meia hora antes de dormir, então eu gosto de não chegar muito tarde para eu poder ter aquele momento do banho, de organizar minha vida no dia seguinte. Eu sou uma pessoa que eu preciso desses hábitos, sabe? Uhum, E às vezes, por exemplo, esses últimos 2, 3 meses viajei muito. uhum. E a viagem é aquela coisa, você come fora de casa, Errado, você não tem aquele seu momento naquela sua natureza, enfim. Então, assim, é um desafio. Você Sim. tem que ter uma mínima, sabe, que seja uma frequência que você vai ouvindo no avião, É. sabe, assim, que você vai É. achando espaço para se reconectar. Até um dos meus, você tá falando isso, é muito engraçado, porque eu também adoro rotina e agora eu tô começando essa nova carreira, esse novo projeto e a rotina é completamente diferente da rotina que eu tinha no corporativo, né? E eu tenho um acompanhamento com um nutricionista na Clínica Seven, inclusive, que foi quem me ajudou a entrar para esse mundo natural de suplementação do bem, comendo direito, por causa da minha relação com comida, que eu jogava minhas emoções, eu comia minhas emoções, né? Uhum. E tudo isso é uma coisa que a minha nutricionista sempre me fala, é muito legal a gente viajar, sair da rotina, mas é tão importante quanto a gente voltar para nossa rotina. Uhum. Porque é aquela coisa, muita gente vai viajar, sair da rotina, agora que eu já saí mesmo, agora esquece, não vou comer direito, não vou voltar, já tô assim há um mês, então o que é mais uma semana? Não. Chegou, tá bom, você tá em casa, agora volta pro jeito que era. Que é uma disciplina que a gente precisa ter e é difícil. Sim. Não é fácil. É um desafio, mas um são desafio. a escolha, né? Eu acho que assim, tudo se define em a gente fazer as boas escolhas, estar presente para falar, isso faz sentido? Ah, ok, eu preciso comer um brigadeiro porque eu tô o quê? Você tá com fome? Quando a gente tá com fome, não vai comer um brigadeiro, a gente quer não comer vai arroz e matar a fome, feijão, entendeu? Ou uma massa, ou uma coisa que te dá sustância, não é brigadeiro. O brigadeiro é a emoção. Ok, então tá, você vai comer o brigadeiro, mas entende por que esse brigadeiro está fazendo essa função agora? É. O que eu tô colocando nesse lugar? Come o brigadeiro, não tem problema, mas entende. Come sabendo que você está comendo. Sabendo, exato. Que eu acho que é melhor do que você comer achando que você está matando sua fome. Né? Porque essa ignorância ela não ajuda a gente. Não, eu fiz muito isso, Eu por isso que eu também. tô dando exemplo, porque Eu assim, também. não sei, né? Já jantei várias panelas de brigadeiro na minha vida. Né? É isso. Mas nunca mais, graças a Deus. É. E Cris, uma das razões assim que eu te admiro tanto, que é também uma das razões que eu admiro tanto minha mãe, que são as mães empreendedoras. Me conta como foi essa conciliação da maternidade com essa vida doida sem rotina de trabalho e construindo essas empresas maravilhosas que você está construindo. Bom, eu tenho 2 filhos, né? Eu fui mãe muito cedo, com 21 e 22. Eu tenho o Hugo, que tem 29, 30, e a Magê, que tem 29. Tem 30 o Hugo e 29 a Magê. Tive filhos super pertinho, num momento de vida onde eu estava começando a vida profissional. Então, apesar de trabalhar com a minha mãe, eu não tinha recursos financeiros para babá e tudo isso. Então, eu tinha uma moça que me ajudava em casa e que eu tive o privilégio de poder ter, como era o meu negócio, eu tinha um quarto onde eu levava eles, porque eu tive os 2 muito pertinho, né? Então, quando pequenininho, eu tirei licença maternidade de 1 mês, que foi o tempo deles tomarem a vacina, e aí logo já iam trabalhar comigo. Então, todo dia de manhã era aquela coisa de levar junto com a papinha, com não sei o quê, com a fralda, com toda a rotina do dia. Então, era uma loucura, né? Eu falo, olha para trás, eu falo assim, meu Deus, como que você conseguiu, né? Porque daí chegava à noite, era dar banho, era fazer a papinha do dia seguinte, era tipo isso, né? Uma loucura absoluta, assim. Eu acho que eu fiquei, sei lá, até eles irem para a escola com 3 anos,
era assim, uma vida de fralda de 2 tamanhos, era uma loucura, eu não sei, e trabalhava, porque assim, tinha que Claro. trabalhar, eu precisava do recurso, né. Sim. O meu marido era vendedor, né, trabalhava com vendas e tal, que tem uma estabilidade, né, não tem uma Mas também coisa uma vida super ativa pra super fora. ativa, super jovem, a Numa época que gente não tinha home office. não, Não zero, esquece. não, zero, eu trabalhava em shopping ainda, trabalhava 7 dias na Nossa. semana, uma loucura. Então assim, mas ao mesmo tempo eu sempre fui uma pessoa que eu sempre pego a responsabilidade muito para mim, assim. E eu tinha essa coisa de levar eles comigo, então eles iam, né, eu ia trabalhava tinha um salão, e aí eu trabalhava das, sei lá, 9 até às 17 horas, aí levava eles para lá e para cá, então eles foram sempre muito parceiros, assim. Então eles foram crianças que tinham suas birras, óbvio, Óbvio, né, normal. mas eles 2 primeiro muito unidos, Que né, porque legal. um aprendeu a viver sem o outro, porque quando a Magê nasceu, o Hugo tinha 1 ano, É, então não lembra, nem lembra da vida um sem o sem um do outro, outro, é. né, não tem essa vivência, e foram sempre muito unidos e foram crianças muito do bem, assim, sem muito trabalho, assim, faziam as suas travessuras, mas nada problemático. E eles foram crescendo junto, com o meu trabalho, né, então sempre ali junto e misturado, e aí foram para a escola, e hoje eles são, assim, pessoas muito maravilhosas. Eu lembro de uma escolha, quando eu fui escolher a escola, né, para eles, era muito engraçado, porque aí eu olhava assim, ah, queria colocar numa escola Waldorf, né, toda assim. Aí eu falei, não, gente, eu vou, ai, criar muito bicho grilo, né, na melhor versão Sim. ai, não, muito alternativo, vamos dizer assim. E aí eles aí eu falei: "Não, não vou colocar numa escola Waldorf, porque são muito alternativos, né". Aí hoje coloquei numa escola construtivista, só que os 2 são super artistas. Ai, que delícia. Os 2, a Magê fez cinema, é atriz, o Hugo adora música, é produtor, de vídeos e tal, fez administração, mas voltou hoje para Pra esse lado produção. artístico. É, os 2 são super artistas, não adiantou nada eu colocar na escola construtivista. Mas tudo bem, acho que é isso. Eu acho que uma coisa que a gente aprende na vida, diferente um pouco das gerações passadas, é que a gente tem que ser feliz. A gente fez esse caminho de pai e mãe até aqui, para poder daqui para frente que os filhos encontrem a sua felicidade na profissão, Uhum. né. Eu venho de uma geração que, se o pai era sapateiro, o filho tinha que ser Passava pra sapateiro, frente. É. né. E eu segui o que a minha mãe fez, mas, apesar dos 2 terem trabalhado uma época no salão, eu percebo que eles têm um outro caminho, e eu respeito muito Nossa, esse isso é caminho. muito legal. Inclusive saiu agora um filme da Disney, não sei se você já assistiu, Elementos, Eu não assisti. que fala muito disso. Assista, porque é maravilhoso o filme. E eu acho que é isso, a gente tem que honrar o caminho dos nossos Sim, pais que nos trouxeram até aqui. Inclusive a gente fez um exercício juntas sim, disso no Simbiose. E é tão poderoso isso quando a gente pode olhar para tudo que os nossos pais fizeram e a história de vida que eles escreveram, agradecer por aquilo e também saber que o que é bom e a gente pode levar com a gente vai. Mas a gente vai, às vezes, fazer um caminho um pouquinho diferente sim, e tá tudo tá bem. tudo certo. O É, importante é você estar feliz, né, com aquelas escolhas, e não significa ser fácil, né, não é claro. fácil, Não. mas estar alinhado com as escolhas, ela te traz uma certeza de um caminho, né. É por isso que os valores são tão importantes, porque Sim, eles nos mantêm nessa jornada que é desafiadora, mas eles nos mantêm num caminho do bem. E isso sim. que é o principal. E Cris, a gente falou sobre várias caixinhas, assim, da sua vida. Qual caixinha você acha que te surpreendeu mais, assim, na sua vida? Olha, eu estou num momento de vida, de uma busca espiritual, assim, muito forte. E eu acho que essa caixinha que tem me surpreendido mais, assim, É, porque e ao mesmo tempo é também uma conexão, né, eu já tentei, até antes do Simbiose foi engraçado, assim, porque eu estava num momento: "Ai meu Deus, acho que eu vou jogar tudo pro alto, por mais que eu leia esse seja meu sonho e tal, amo o que eu faço, não escolheria outra coisa". uhum, Às vezes você olha e fala assim: "Nossa, mas será que é esse caminho mesmo?", sabe? Eu cheguei no momento a me questionar.
E engraçado, porque ao mesmo tempo foi se abrindo essa caixinha da espiritualidade de um jeito, e mostrando que assim, esse meu caminho espiritual, ele também está conectado com essa possibilidade de ter muitas pessoas ao meu redor, né? Porque não é um individual, Uhum. é um caminho espiritual, mas que dá passagem para muitos caminhos. Então eu acho que Uhum. assim, o fato de eu trabalhar com tantas mulheres, né, que eu tenho, assim, eu falo que eu vivo muitos mundos num dia só, né? Uhum. Porque cada pessoa que sente é um É o ser, mundo, é. é um mundo, né? E é muito lindo você participar disso, né? É É, muito legal isso. muito. E às vezes você, com essa sabedoria da sua real espiritualidade, você pode, claro que não ser o papel do terapeuta, porque não é esse o meu papel lá, Uhum. mas de alguma forma você plantar uma semente nessa pessoa que vai reverberar com muitos caminhos que ela vai Sim. buscando. Então, eu acho que eu estou muito surpresa com esse caminho, Que sabe? legal. De estar cada vez mais conectada, essa coisa da saúde. Sim. Eu vejo muito assim, esse novo momento meu, muito buscando essa coisa da cura mesmo, Sim. né? De ser um espaço de cura cada vez mais, É. sabe? De você poder encaminhar as pessoas para olhar para essa beleza com uma beleza com muito mais propósito. Total. Isso é muito, muito incrível. Gente, antes da gente chegar na nossa reta final, que a gente tem mais 3 coisinhas para fazer, eu preciso lembrar todo mundo de se inscrever no canal. Segue a gente no Instagram, no TikTok, @Unboxing Podcast. A gente tá no YouTube, no Spotify também. Cris, quais são suas redes? Como que as pessoas podem te acompanhar? Fala Bom, pra gente que a gente põe na descrição. Cris Gios Laces no TikTok e no Instagram. O TikTok eu tô começando, porque assim, o Adoro. TikTok não é muito a minha praia, mas assim, eu acho muito legal que é um canal de você dar dicas, É, né? E acho que esse cuidado do dia a dia é muito legal. total. E para quem não conhece o Laces, é esse spa do cabelo, então é @Laces and Hair, que é bem legal todo o conceito de beleza Maravilhoso. que a gente propõe lá. Vão para se desconectar e se conectar com a natureza e aproveitarem que realmente é um espaço muito especial. Cris, na nossa reta finalzinha a gente vai jogar um jogo de ping-pong. Vamos lá, Tem que responder o que vier na sua cabeça, tá bom? tá bom. Uma palavra para o dia de hoje. Beleza. Adorei. Para nossa amante da natureza, nascer do sol ou pôr do sol? Nossa, é difícil, hein? Pôr do sol. Ah, incrível. Uma experiência que todos deveriam ter. O silêncio da mata. Você está no meio da floresta e, por exemplo, na floresta amazônica é um grande abraço da natureza. Você está ali, você não olha para cima, você não vê o céu, porque as árvores são tão grandes. Então você está ali com os barulhos, sabe, presente, com o pé, se possível, pé no chão. É um abraço da natureza. E essa é a frequência mais divina que organiza tudo, né? De Sim. energia de tudo. Sim. Incrível. Um conselho para a Cris adolescente. Se permita mais. Muito boa essa. Essa aqui é uma pergunta que tem um toque especial para você. Eu quero ver a sua resposta. Uma música para ouvirmos hoje. Nossa. Aquela Mama da Ai, maravilhoso. que fala Pachamama. Pachamama, que fala Maravilhoso. muito sobre quem é seu pai, sua mãe relacionado É à incrível natureza. Para essa mim, música. que a música é É incrível. incrível. E eu pus essa pergunta especialmente especial para você, porque você não sabe disso, mas você e o Ita me apresentaram para uma das minhas músicas que mudou minha vida, que inspirou muito isso tudo, Sério? que é Tipo Borboleta. Ai, maravilhoso, é linda essa Linda música. essa música. Eu vou colocar na nossa playlist do Spotify do Unboxing também. É Que é maravilhosa. maravilhosa. Foi um presente que vocês me deram e vocês nem sabiam. Ah, que legal. Sexta pergunta. Se você tivesse um superpoder, qual seria? De curar as pessoas. Acho que esse poder você já tem. Ah, E uma dica que você quer deixar para todo mundo. eu acho que dica da autopercepção, assim, né? De você realmente fazer esse pequeno exercício de manhã. Eu acho que é uma dica muito, assim, parece difícil, mas não é. Você acordar, põe o celular em outro lugar para você não ter
esse mecanismo que é tão forte, né? Eu falo que quem inventou o celular há, sei lá, 20 anos atrás, que deu o nome de celular, é tipo, era... Perfeito. Porque, né, ele faz parte das nossas células, né? Então, assim, é acordar, se perceber primeiro, agradecer, abrir a janela e perceber a natureza. Fica ali segundos fazendo isso. E aí depois começa o seu dia, sabe? Sim. Vai tomar seu banho, sente a água tocando a sua pele, sabe? Como se estivesse limpando realmente tudo aquilo para você começar a zerar do seu dia. Isso é perfeito, que inclusive é uma das pilares do unboxing que eu falo, que é extrair o extraordinário do ordinário. Legal. É tão ordinário a gente tomar um banho, mas a gente esquece de sentir isso. Então, e é extraordinário essa sensação, que é tão, parece simples, mas é enorme. É enorme. Cris, não seria um unboxing sem um presentinho para você unbox. Fofa. Eu vou te dar também o nosso cartãozinho do Ping Pong para você ter. E muito obrigada por ter passado essa manhã com a gente. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, muito obrigada. Pode abrir se você quiser ver o que pode é. Abrir? E aí a gente puxa uma cartinha para finalizar. Que amor, gente, a nossa foto, olha só, antes de começar. Não, eu quero... E é uma caixinha para você guardar suas Maravilhoso, adorei, super. Que bom. Uma cartinha? Uma cartinha, Deus, que medo, que a gente tem aqui o nosso oráculo do pão, que sempre tem uma mensagem fofa, uma palavrinha que a gente normalmente, ele nunca mente, né? Então, vamos lá, pode puxar uma, depois eu puxo outra. Vamos lá. Ai, Jesus. Conta pra gente. Aceitação. Olha, que lindo. Vamos lá. Acolher o divino que está em você. Deixar vir até você o que já é seu por direito. Unir-se com o fluxo da vida. Deixar fluir. Permitir que a luz se faça através de você. Aconchegar a vida em seu coração. Ai, que lindo, gente. E tem tudo a ver com aceitar a nossa beleza. Tudo a ver com o que a gente falou. Tudo a ver, lindo. Vou puxar uma também. Eu vou puxar você que pulou aqui. Coragem. Coragem. Agir quando é preciso. Parar quando necessário. Retroceder quando não é possível seguir em frente. Dar voz ao próprio coração. Seguir o caminho da verdade. Aceitar. Confiar. Abrir-se para a luz. Voar com as próprias asas, atrever-se, viver. Olha que lindo! Aceitação e coragem. Maravilhoso. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui e até semana que vem. Beijo. Beijo.